Fala pessoal, tudo bem? Aí, tudo certinho? Vamos lá pessoal, vamos agilizar o nosso processo, primeiramente finalizando a nossa ilustre apostila 6, tá? Lembrando, o que seria o escopo, né, da aula de hoje? A aula de hoje consiste em resolver os exercícios da aula 12, tá? Então vamos lá. Situações para resolver número 1, lá, as verdinhas. Resolva a equação algébrica x à quarta menos 5x ao cubo mais 10x ao quadrado menos 10x mais 4 igual a zero, sabendo que duas das suas soluções são os números naturais 1 e 2. Então vamos lá. Como que você resolve uma equação algébrica? Bom, em uma equação algébrica do primeiro grau, você resolve isolando o x, simplesmente. Uma equação de segundo grau, você resolve usando básica. Uma equação de grau maior que 2, ou seja, 3, 4, 5 e etc., não tem uma fórmula pronta para resolver, certo? Sendo assim, nós precisamos fazer o seguinte procedimento. Nós precisamos aplicar o quê? Brioche-Ruffini. Qual que é a propriedade? O que o Brioche-Ruffini faz? O Brioche-Ruffini ele abaixa, ele rebaixa, ele diminui o grau. Então, a cada Brioche-Ruffini que você executa, o teu polinômio diminui um grau. Essa é a ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar Brioche-Ruffini até que a gente consiga um polinômio de segundo grau, que a gente sabe resolver a equação, propriamente dita. Ou um grau inferior, caso dê, certo? Sendo assim, vamos seguir o passo a passo do Brioche-Ruffini. Vamos lá. Passo 1. Qual que é? É deixar o seu polinômio da equação algébrica na forma completa. Ou seja, tem um termo x à quarta, tem que ter um termo x ao cubo, tem que ter um termo x ao quadrado, tem que ter um termo x elevado a 1 e tem que ter um termo numérico sem x. Se você tem todos esses elementos, eles estão na forma completa. Como é o caso. Eles têm todos os 5 elementos. Então a gente não precisa realizar qualquer alteração, qualquer inclusão de valor. Mas, além de deixar ele na forma completa, a gente tem que deixar em ordem, do maior grau para o menor. E note que ele já está da forma. Então eu não preciso nem incluir nenhum termo e nem trocar de ordem. Beleza? O passo 1 é isso. É incluir quando precisa, para deixar na forma completa, e trocar de ordem, eventualmente, quando acontece. Tá bom? Beleza. Passo 2. Montar a tabelinha do Brioche-Ruffini propriamente dito. Com a raiz aqui na esquerda, né? E os coeficientes, ó, 1x à quarta, menos 5x ao cubo, mais 10x ao quadrado, menos 10x, mais 4, os coeficientes à direita. Feito? Então, montamos a tabela. Passo 3 é abaixar o primeiro coeficiente. Sempre no Brioche-Ruffini a gente abaixa o primeiro. Abaixou. Passo 4. Lembra, diagonal para baixo multiplica, diagonal para cima soma. Então fica 1 vezes 1, 1. Menos 5, menos 4. Qual que vai ser o próximo? 1 vezes menos 4. Menos 4. Mais 10, 6. Ó. Olha lá. 1 vezes menos 4, menos 4. Mais 10, 6. 1 vezes 6, 6. Menos 10, menos 4. 1 vezes menos 4, menos 4. Mais 4, 0. Ó, se o final dá 0, então ele é uma raiz. Como de fato, a gente tinha colocado 1 com a certeza do enunciado de que era uma raiz. Eu não estou chutando aqui. O enunciado me disse, ele me forneceu que esse 1 era uma raiz. Ou seja, se ele falou que aqui era uma raiz, no final ele tem que dar 0. Ah, João, não deu 0. O que eu faço? Você faz de novo. Você apaga o Brioche-Ruffini e faz de novo. Porque tem que dar 0. Beleza? Feito. Então, beleza. Ó, deu 0. A gente tinha um polinômio de grau 4. O Brioche-Ruffini abaixa 1 grau por vez. Então, agora a gente tem um polinômio de grau 3. A gente ainda não tem fórmula pronta para resolver um polinômio de grau 3. Então, a gente vai ter que fazer outro Brioche-Ruffini. Olha lá. Então, agora ele foi para grau 3. Só que agora a gente já usou um, né? Que ele tinha fornecido para nós. Agora nós vamos usar o 2. Que ele deu o segundo valor, a segunda raiz, que é o 2. Vamos fazer de novo o Brioche-Ruffini, da mesma forma. Abaixa o coeficiente, então abaixa esse 1.
2 vezes 1, 2. Ó, fazer as setinhas aqui. 2 vezes 1, 2. Menos 4, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 6, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Fechou? Como os zeros a gente não entra, os zeros do final a gente não coloca no Breuer Fini, a gente ficou com esse carinha aqui, ó, com esses coeficientes. Por quê? Agora, antes era grau 3, virou grau 2. Fechou o problema. Sendo assim, o que a gente tem? A gente tem 1x² menos 2x mais 2. Ó, 1x² é sempre também do maior para o menor, da mesma ordem que você tinha colocado lá em cima. Então é 1x² menos 2x mais 2. Ó lá, 1x² menos 2x mais 2. Para você encontrar as raízes desse cara, o que você faz? Igual a 0, que é o que eu quero. Eu já usei o 1 e o 2, eu preciso saber as outras, que são as raízes desse polinômio aqui. O que a gente faz? Pega esse polinômio que a gente encontrou aqui no passo anterior e iguala a 0. E resolve. Como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Bhaskara. Então, aqui, aplicar a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Delta igual b² menos 4ac. Quem é o b? Menos 2, porque é o termo que está junto com o x. Menos 2² mais 4. Menos 4ac. Menos 4 vezes a é 1, c é 2. Então fica 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 4 menos 8 igual a menos 4. Segundo passo, calcular o x propriamente dito, que é o quê? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então a gente tem menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2a, 2 vezes 1. Lembra, raiz quadrada de número negativo. O que a gente faz? A gente separa em duas partes. Uma parte positiva, sem o sinal, e a outra raiz negativa, com menos 1. Porque 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, o que era a raiz quadrada de menos 1? O que era? Vocês lembram? Raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Então, raiz quadrada de menos 1 é a mesma coisa que i. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vamos lá. Vamos seguir. Olha lá. 2, que já tinha ficado aqui, mais ou menos 2i, que é o i vem do raiz de menos 1, e esse 2 vem da raiz quadrada de 4 sobre 2. O que eu posso fazer aqui no numerador? Colocar esse 2 em evidência, porque ele está em comum nas duas parcelas. Então você põe o 2 para fora. 2 divididos por 2 dá 1. 2i divididos por 2 dá 1i, ou só i. Corta esse 2 com esse 2. Corta esse 2 com esse 2. Ficamos com o que está dentro do parênteses, que é o quê? 1 mais ou menos i. Separem em duas, que é o quê? O x' ou x1 e o x duas linhas, ou x2. X' é o positivo, 1 mais i. X duas linhas é o negativo, 1 menos i. Com isso, o conjunto de solução da equação é, ou seja, quais são as raízes, quais são as minhas soluções? 1 e 2, que ele já tinha fornecido, e as duas que eu encontrei, que eram as que faltavam, são 1 mais i e 1 menos i. Se eu pegar e substituir aqui e fizer a conta, você vai chegar em 0 também. Beleza? Essas duas tinham sido dadas, e essas duas a gente encontrou depois de executar os Breuer-Fins, resolvendo daí por Bhaskara. Beleza? Aqui na aula 12 vai acontecer isso. Ele vai te dar uma raiz ou quantas for necessárias para você chegar no Bhaskara. E daí o Bhaskara você vai ter que resolver na mão. Beleza? Então, ó, equação de quarto grau, 4 raízes. Aqui no caso, a gente teve o privilégio de ser raízes distintas. Então vão ser 4 elementos mesmo. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos lá. Observações. Primeira observação diz respeito ao teorema das raízes imaginárias. O que esse teorema disse? Diz que se uma solução da minha equação polinomial, ou seja, da minha equação algébrica, ele for imaginário, ou seja, for a mais bi, como aqui, ó, uma era 1 mais i. O que ele está me dizendo? Que o conjugado dela, ou seja, quando a gente troca o sinal da parte imaginária somente,
também é uma solução. Ou seja, no caso do 1 mais i, o conjugado que era? 1 menos i. E a gente realmente chegou como solução. Com isso, a gente pode afirmar, entre aspas, que as raízes imaginárias elas andam aos pares. Elas sempre vão estar em parzinho. Se existe uma 2 mais 3i, vai existir outra 2 menos 3i. Se existe uma menos 5i, vai existir uma mais 5i. E assim vai. Elas sempre andam em casal. Elas nunca andam solitariamente. Beleza? Primeira consequência disso. Que se a solução imaginária A mais BI tiver multiplicidade, por exemplo, 2, 3, 4, a solução imaginária A menos BI, que é o seu par, é o seu casalzinho, vai ter a mesma multiplicidade. Uma analogia é o seguinte. Vamos supor que o João e a Maria sejam casados. E eles tenham 3 filhos. Portanto, o João tem 3 filhos e a Maria também tem 3 filhos. Tá? Se tiverem filhos entre eles. É a mesma coisa. Tá? Isso que eu quero dizer. Ou seja, se a multiplicidade de uma raiz imaginária for 2, a outra também vai ser 2. E vice-versa. Qual que é a segunda consequência disso? Como elas sempre andam em pares, se for uma solução, se for uma equação polinomial de grau ímpar, sempre vai existir uma solução real. Por quê? Porque se eu tiver uma equação de grau ímpar, eu vou ter um número ímpar de soluções. E se as imaginárias andam aos pares, eu vou ter uma que não vai ter par. Essa que não vai ter par tem que ser real, porque as imaginárias andam aos pares. Então, sempre que a gente se deparar com uma equação polinomial de grau ímpar, ou seja, 3, 5, 7, etc., sempre teremos uma solução real. Sempre. É a regra. Ok? Beleza? Então, importante esse teorema. Esse teorema a gente vai revisitar na aula 14, mas é importante que você tenha em mente ele aqui já, porque alguns exercícios você vai se deparar com esse problema, para identificar qual é o grau da equação e etc. Então, esses conceitos são importantes. Beleza? Vamos lá, seguindo então. Próximo exercício é o número 2. O polinômio p de x igual a 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x mais 6 é divisível pelo binômio x menos 2. Obtenha um conjunto de solução da equação polinomial p de x igual a 0. Então vamos lá. Aqui, diferente do anterior, lá no anterior ele deu de cara a raiz. Ele falou a raiz é 1 e a raiz é 2. Aqui ele diz o seguinte, ele é divisível pelo binômio x menos 2. Na verdade, esse é divisível pelo binômio, na prática ele está te dando a raiz. Tá? Então, mas a gente vai ter que encontrar ela de forma mais clara. Porque a gente não vai poder colocar a raiz é x. Então vamos lá. Eu chamei aqui de passo 0. Porque lá o passo 1 a gente já conhecia as raízes. Então como esse passo 0 vai ser opcional, vai ser só quando acontecer esse caso. Eu falo assim, ó, é divisível pelo binômio alguma coisa. Ou pelo polinômio alguma coisa. Tá? Você vai ter que executar esse passo 0. Então vamos lá. O passo 0 é justamente encontrar as raízes do divisor. Pois elas serão as mesmas da equação polinomial. Sempre. Porque é divisível. Por isso que elas vão ser as mesmas. Tá? Sendo assim, o que é a raiz do divisor? É você pegar o divisor e igualar a 0. Isolando o x, o que a gente tem? Está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Portanto, x igual a 2. Encontramos a raiz. A raiz fornecida do meu problema é 2. Próximo. Aí vamos executar os mesmos passos que a gente fez no exercício anterior. Verificar se o polinômio está na forma completa, ou seja, tem coeficiente de grau 3, um de grau 2, um de grau 1 e um número. Tem? Tem. Beleza. Agora a pergunta, está ordenado do maior grau para o menor? Sim, está. Então já não precisa nem incluir e nem alterar nada. Morreu aqui. Forma completa. Passo 2. Montar a tabelinha do Breuer-Ruffini propriamente dito. Lembrando, a raiz vem aqui na esquerda e os coeficientes do polinômio à direita, na linha superior. Então vem o 2, que é a raiz aqui, e aqui 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 1x mais 6. Feito. Próximo, passo 3, abaixar o primeiro coeficiente. Abaixou.
Lembrando, regra, diagonal para baixo multiplica, passo 4, diagonal para cima, soma. 2 vezes 2, 4, menos 5, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 6, 0. Ó, se é raiz, tem que fechar em 0. Ó, deu certo. Ó, era uma raiz, fechou em 0. Isso sempre tem que acontecer. Beleza? Bom, era um polinômio de grau 3. O Breuilfini, o que ele faz? Ele rebaixa, ele diminui um grau. Então, se era grau 3, virou grau 2. Então, qual que é esse polinômio aqui? É 2x ao quadrado menos 1x menos 3. Esse é o polinômio que estamos estudando. O que a gente tem que fazer? É encontrar as raízes desse cara. São duas, porque é um polinômio de segundo grau aqui. Então, vamos lá. O que a gente faz? Iguala esse polinômio a 0. E aplicar Bhaskara de novo. Sempre assim. Faz os Breuilfines até chegar num polinômio de segundo grau. Chegou no polinômio de segundo grau, resolve a equação de segundo grau com Bhaskara ou outro método que você queira. Mas tem que resolver a equação de segundo grau no final. Tá? Então vamos lá. Delta igual b ao quadrado menos 4ac. O b é o termo que está junto com o x, então é menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 2. O c é aqui, é o termo sozinho, menos 3. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. 1 mais 24 igual a 25. X igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. O que nós temos? Menos b, ou seja, fica menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta é 25, sobre 2a, 2 vezes 2. Menos com menos, mais 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 dá 5, 2 vezes 2, 4. Separando em x' e x duas linhas, ou seja, fazendo o mais e o menos. 1 mais 5 sobre 4. 1 mais 5, 6, sobre 4 dá 3 meios. Simplificando aqui em cima por 2 e embaixo por 2. 1 menos 5, 1 sobre 4. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 divididos por 4 dá menos 1. Encontramos as soluções. Terceiro grau, 3 soluções. Quais são? O 2, que a gente encontrou antes de... que é denunciado, podemos dizer assim, é um dado denunciado. E as duas que a gente teve que encontrar por Bhaskara foram essas. Menos 1 e 3 meios. Acabou. O que ele pedia era a solução. Beleza? Ó, você vê que é a mesma metodologia. Encontrou, caso não esteja de forma clara a raiz, encontra as raízes, faz os Breuilfines até chegar numa equação de segundo grau. Chegou numa equação de segundo grau, resolve Bhaskara. Junta todas as soluções e acabou. A aula 12 é bem direta nesse ponto. Tá? Importantíssimo saber Breuilfine, não tem como escapar. Vai usar aqui praticamente todos os exercícios, se não em todos. Tá? Próximo. Verifique o grau de multiplicidade da raiz x igual a menos 1 na equação. X à quinta mais 3x à quarta menos x ao cubo menos 11x ao quadrado menos 12x menos 4 igual a 0. E escreva o conjunto de solução correspondente. Para se verificar a multiplicidade de uma raiz, nós vamos ter que fazer o quê? Aplicar o Breuilfine seguidamente. Tantas vezes a gente conseguir com essa raiz. Até que a gente obtenha um resto diferente de 0. Ou seja, quando a gente fizer a conta com algum menos 1, der erro. Por quê? Quando a gente usa um valor como raiz e dá 0, é porque ele é uma raiz de verdade. Se a gente coloca um valor como raiz e não dá 0 no final, então ele não é uma raiz. Ok? Então vamos ter que fazer Breuilfine com esse menos 1 até dar diferente de 0. Beleza? Vamos lá, fazer o primeiro. Passo 1. Deixar o polinômio na forma completa. E ordenada, do maior grau para o menor. Ó, forma completa, um termo x à quinta, temos. Um termo x à quarta, temos. Um termo x ao cubo, temos. Um termo x ao quadrado, temos. Um termo x elevado a 1, temos. E um número. Fechou. Ordenado, do maior grau para o menor? Sim.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Fechou. Monta a tabela do Euler-Ruffini, considerando a raiz menos 1, que ele disse no enunciado. Olha lá. 1x à quinta, mais 3x à quarta, menos 1x ao cubo, menos 11x ao quadrado, menos 12x, menos 4. Passo 3, abaixar o primeiro coeficiente. Abaixei 1. Passo 4, seguir lá, diagonal para baixo, multiplica, diagonal para cima, soma. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 3, 2. Próximo. Menos 1 vezes 2, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 1 vezes menos 3, 3, menos 11, menos 8. Menos 1 vezes menos 8, 8, menos 12, menos 4. E menos 1 vezes menos 4, 4, menos 4, 0. Olha lá, deu 0. O que a gente faz? Continua executando. Bora lá, faz de novo com menos 1. Ó, era polinômio de grau 5, agora virou polinômio de grau 4. Ó lá, vamos fazer de novo. Abaixa o primeiro. Menos 1 vezes 1. Ó, menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 2, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 3, menos 4. Menos 1, menos 3. Menos 1 vezes menos 4 dá 4. Menos 8, menos 4. Menos 1 vezes menos 4, 4. Menos 4, 0. Deu certo de novo. O que a gente faz? Mais um Euler-Ruffini. De novo. Olha lá. Abaixa esse. Abaixa o primeiro. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 1, 0. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 4, menos 4. Menos 1 vezes menos 4, 4. Menos 4, 0. Deu 0 de novo. Vamos fazer o Euler-Ruffini mais uma vez. Olha lá. Abaixa esse cara. Abaixa o 1. Abaixa o primeiro. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. Menos 4, menos 3. Ó, não deu 0. Então, esse menos 1 aqui, esse menos 1 aqui, esse menos 1, não é raiz. Não é raiz. Esse menos 1. Ah, João, e os outros? Os outros é. Os outros 3 primeiros. Mas esse quarto menos 1 aqui, não. Bom, se esse aqui não é uma raiz, ó, o menos 1 foi raiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Portanto, a multiplicidade da raiz menos 1 vai ser 3. O que a gente tem que fazer? Quando deu erro, a gente tem que apagar a linha que a gente fez. Então a gente vai apagar, ó. Apagamos. E a multiplicidade da raiz menos 1 é 3. Porque foram 3 Euler-Ruffines bem-sucedidos. Ou seja, 3 vezes eu apliquei o menos 1 seguidamente e deu 0. Então a multiplicidade da raiz menos 1 é 3. Note que aqui, ó, era um polinômio de grau 5, certo? Grau 5. Fez o Euler-Ruffini uma vez, grau 4. Fez o Euler-Ruffini mais uma vez, grau 3. Fez o Euler-Ruffini mais uma vez, grau 2. Grau 2 a gente consegue resolver. Báscara. Olha lá. Então, conclusão. A multiplicidade é 3, porque fizemos 3, entre aspas, Euler-Ruffinos com sucesso. Ou seja, com o resto igual a 0. E no final temos um polinômio de segundo grau, que é esse aqui. 1x ao quadrado mais 0x menos 4. O que a gente tem que fazer para encontrar suas raízes? Igualar a 0. Então, pega esse cara e iguala a 0. Ou seja, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Vamos lá. Está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Aqui eu não vou usar Bhaskara porque é uma equação de segundo grau incompleta. Equações de segundo grau incompletas, a gente não precisa necessariamente usar Bhaskara. Beleza? Só se quiser. Então, nesse caso, eu não vou utilizar. X ao quadrado igual a 4. Contrário da potência, radiciação, raiz quadrada. Então, fica mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, mais ou menos 2. Com isso, x' igual é o positivo, mais 2. X duas linhas é o negativo, menos 2. Com isso, o conjunto de solução qual que é? É esse aqui.
o menos 1, que tinha sido fornecido, e as duas soluções que eu encontrei por Bhaskara. Com quais multiplicidades? Ó, o menos 1 tem multiplicidade 3, o menos 2 só apareceu uma vez, então ele tem multiplicidade 1, e o 2 tem multiplicidade 1 também, porque só apareceu uma vez. Se você somar as multiplicidades, deu quanto? 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Qual era o grau da equação? 5. Isso sempre tem que acontecer. Se aqui não tem 5 elementos, quando a gente leva em conta as multiplicidades e a gente somá-las, tem que dar 5. Como foi o caso. Isso sempre tem que acontecer. Tá? Ah, João, eu não encontrei 5 raízes distintas. Então verifique as multiplicidades. A soma das multiplicidades vai ter que dar 5. Vai ter que dar o grau do polinômio. Beleza? É assim que a gente encontra a multiplicidade. Faz Breuerfini até a gente chegar num Breuerfini que não deu certo. E daí a gente não desconsidera ele. A gente não conta. Conta só os anteriores. Beleza? Pessoal, na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver as famosas relações de Girard. Que lá no nono ano e também na apostila de básicas, a gente vê como soma em produto. A gente vai ver só revisitar soma em produto para as equações de segundo grau, mas nós vamos estender esse raciocínio para grau 3, grau 4 e grau N, o grau que você quiser. Então a próxima aula consiste nessa ideia. Beleza? Pessoal, bom estudo, fiquem ligados aí, resolvam, tentem estudar os exercícios da aula 12, são muito importantes, tá? E lembre, se você está em dúvida em Breuerfini, volte ainda na apostila 4, embora aqui tenha bem discriminado quais são os passos, tá? Mas se você tiver alguma dúvida em algum fundamento teórico, fique à vontade em revisitar a apostila 4 ou perguntar para mim também, sem nenhum problema, tá? Pessoal, uma boa semana, bons estudos, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.